Olá, crianças! Espero que todos estejam muito bem. Obrigada por estarem comigo hoje para mais uma aula de português, onde nós vamos estudar os tempos verbais. Tempos verbais simples é o que nós vamos estudar hoje. O que é tempo verbal? É o que indica o momento da realização da ação, ou seja, em que momento você está fazendo alguma coisa, praticando alguma ação, se é agora, se foi ontem, se será amanhã. Isso é tempo verbal, presente, pretérito, futuro. E o que é verbo? Verbo é a palavra que pode ser conjugada no passado, no presente e no futuro. Vamos entender cada um dos tempos? Presente indica que a ação se realiza agora, atualmente, neste exato momento que eu estou falando. Exemplo: eu estudo, nós escrevemos, eu estudo, é agora, eu estou falando e estou estudando. Nós escrevemos agora, no momento que estamos falando. E pretérito, o que significa pretérito? É a mesma coisa que passado, e indica que a ação é anterior ao momento presente. Ou seja, eu estou falando agora e a ação já aconteceu. É algo que está no passado, ontem, semana passada, ano passado, ou seja, já aconteceu. Exemplo: estudei, o verbo significa que eu já concluí a ação. Eu já fiz, já realizei. Fazia os exercícios. Fazia, também já aconteceu. Não é agora, neste momento. Não é presente, é passado. E futuro? Fácil, né? Indica que a ação ainda vai acontecer, se há de realizar no momento posterior ao atual. Ou seja, eu estou falando agora que algo vai acontecer ainda. Pode ser mais tarde, pode ser amanhã, semana que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, ainda vai acontecer. Exemplo: eu estudarei quando chegar a casa. Então, quando eu chegar à minha casa, eu vou estudar. Eu ainda não estudei e nem estou estudando. Eu vou estudar. Isso é futuro. Modo indicativo é aquele que indica certeza. Os tempos futuro, presente, passado compõem também o modo indicativo. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o presente e o futuro, o pretérito. O pretérito, ele se divide em três. Vamos entender um pouquinho primeiro o que é o presente. É um termo para designar o tempo do agora, que é o passado e o futuro ao mesmo tempo. Está acontecendo agora. Como eu estava falando, o pretérito, no modo indicativo, ele se divide em três, ó, o que está aqui de amarelo, que é o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. O que é o tempo pretérito? Pretérito é aquilo que já acabou, já foi feito, foi concluído. Ações passadas que são divididas assim, como eu disse, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Vamos estudar cada um deles. Pretérito perfeito é aquela ação que já foi concluída, uma ação fechada, encerrada, perfeito. Exemplo: falei com João semana passada. Já falei. Não preciso falar novamente, não estou falando agora e nem falarei. Eu já falei. A ação foi concluída e aconteceu no pretérito, ou seja, no passado. E quando o pretérito é imperfeito? O que é uma coisa imperfeita? Que não foi concluído, né? Então, no verbo também é a mesma coisa. Pretérito imperfeito é a ação que não se completou, que ficou em aberto, não concluída. Exemplo: eu falava com João naquele dia.
Aconteceu alguma coisa, eu tive que parar de falar. Ó, aqui eu falei, pronto, acabou, falei. Aqui não, eu falava. De repente começou a chover, cada um correu para sua casa, né? E eu não terminei de falar. Como eu não terminei de falar, a ação não se completou, ficou em aberto, não foi concluída. Então, nós chamamos esse tempo de pretérito imperfeito. E o que é o pretérito mais que perfeito? São duas ações, dois verbos, concluídas, sendo que uma se passou antes da outra. Ó, tem duas ações aqui. Eu já falara com João quando meu irmão chegou. Então, temos dois verbos, ó, falara, que é pretérito mais que perfeito, e chegou, pretérito perfeito. Então, sempre que você vir uma frase que tenham dois verbos, onde uma ação já foi concluída e a outra está sendo concluída, no caso, antes da outra, né? Ó, você vê na frase duas ações, dois verbos, mas uma está sendo concluída antes da outra. Eu já falara com João quando meu irmão chegou. Pretérito mais que perfeito. Nós vamos estudar um pouquinho, ó, sobre cada um. Hoje nós vamos estudar somente o pretérito perfeito. E aí você vai entender melhor. Depois, na próxima aula, estudaremos o pretérito imperfeito. Na outra aula, o pretérito mais que perfeito. Pretérito, modo indicativo. Hoje nós vamos estudar apenas, agora nesse momento, o pretérito perfeito, que é aquela ação que já foi concluída. Então, o pretérito perfeito expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, que foi totalmente terminado. Exemplo, ontem eu caminhei pela cidade. Só que não, né, minha gente? É melhor ficar em casa, né? Vamos nos cuidar. Mas o verbo caminhar termina em AR, então é verbo da primeira conjugação. É verbo da primeira conjugação porque termina em AR. E no tempo pretérito perfeito fica caminhei. Ontem eu caminhei. Pronto, já acabou. Por ontem eu concluí a ação. Ok? Vamos aqui para a conjugação dos verbos lavar, vender e partir. Verbo lavar termina em AR, então, primeira conjugação. Verbo vender termina em ER, segunda conjugação. Verbo partir termina em IR, terceira conjugação. Vamos ver como é que a gente conjuga? Nós usamos os pronomes que vocês já conhecem, nós já estudamos os pronomes pessoais do caso reto, para conjugar os verbos. Vamos conjugar o primeiro verbo, o verbo lavar. Então, o pretérito perfeito é aquela ação que eu já concluí, está no passado. Eu lavei, tu lavaste, ele lavou. Nós lavamos, vós lavastes, eles lavaram, terminando com AM. Se fosse futuro, né? Eles lavarão, AOTIO. Mas nós estamos estudando exclusivamente hoje o pretérito perfeito. Verbo vender, eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Verbo partir, eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Aqui está a conjugação dos três verbos: lavar, vender e partir. Qualquer verbo terminado em AR vai ter essas mesmas terminações que estão aqui em negrito. Ó. Por exemplo, eu brinquei, ó, terminou igual. Ó. Tu lavaste, tu brincaste, ele brincou, nós brincamos, vós brincastes e eles brincaram. Então, a mesma terminação para todos os verbos terminados em AR, assim como todos os verbos terminados em ER têm a mesma terminação no pretérito perfeito e os que terminam em ER também com essa mesma terminação. Então, se eu quiser conjugar o verbo dormir, é da terceira conjugação, eu vou aqui, ó. Eu dormi, tu dormiste, ele dormiu, nós dormimos,
Vós dormistes, eles dormiram. Viu? A mesma terminação. E agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma atividade. Vão pegar o seu caderno de português, vão colocar o cabeçalho, o nome da escola, a data, vão conjugar os verbos brincar, varrer e dormir. Em que tempos? No tempo presente e no pretérito perfeito, certo? Vai conjugar os três no presente, vai conjugar os três no pretérito perfeito. Mandem foto para a professora. Qualquer dúvida, é só você assistir de novo essa apresentação, assistir novamente ao vídeo, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.